Áudio 33 do livro Andarilha para o Senhor. Experiências de Corrie ten Boom. Capítulo 30. Fechando o círculo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Deveria parecer que, depois de ser crente por quase 80 anos, eu não faria mais coisas que me fizessem voltar e pedir o seu perdão. Algumas vezes elas são coisas que eu faço, outras vezes são simplesmente atitudes que eu deixo insinuar-se e que quebram o círculo do perfeito amor de Deus. A primeira vez que eu aprendi sobre o segredo de fechar o círculo foi com meu sobrinho, Peter Van Worden, que estava passando o fim de semana comigo em nosso pequeno apartamento em Baarn, Holanda. A senhora se lembra daquele menino, Jane, por quem nós oramos? Peter perguntou. Lembrava-me bem de Jane. Nós tínhamos orado por ele muitas vezes. Ele tinha um horrível demônio de trevas em sua vida e apesar de nós termos jejuado e expulsado o demônio em nome do Senhor Jesus Cristo, as trevas sempre retornavam. Peter continuou. Eu sabia que Deus tinha trazido este menino a mim, não só para que ele fosse liberto, mas também para ensinar-me algumas lições. Eu olhei para Peter. O que poderia aquele menino tão cheio de trevas ensinar a você? Eu não aprendi a lição de Jane, Peter falou sorrindo, mas de Deus. Uma vez, na hora de intercessão por Jane, o Senhor me mandou abrir a Bíblia em 1 João 1, 7 e 9. Eu li aquela passagem sobre confessar nossos pecados e perguntei ao Senhor o que aquilo tinha a ver com a escuridão na vida de Jane. Peter se levantou e andou através da sala, segurando sua Bíblia aberta. Deus ensinou-me que, se um cristão ainda na luz, se um cristão anda na luz, então o sangue de Jesus o limpa de todo pecado, fazendo de sua vida um círculo fechado e protegendo-o de todos os poderes externos das trevas. Mas ele virou-se e bateu enfaticamente com o dedo nas páginas da Bíblia. Se houver um pecado não confessado naquela vida, o círculo tem uma abertura, uma falha, e isso permite que os poderes das trevas retornem. Eu pensei, Peter aprendeu realmente uma verdade do Senhor. Tia Corrie, Peter continuou, mesmo que eu fosse capaz de expulsar o demônio da vida de Jane, ele sempre se insinuava de volta, através da abertura do pecado inconfessado de Jane. Mas quando eu levei Jane a confessar o pecado, então o círculo se fechou e os poderes da escuridão não puderam mais retornar. Naquela mesma semana, a esposa de um amigo veio a mim para ser aconselhada. Depois que eu lhe fiz uma xícara de café, de chá, ela começou a me contar sobre todas as pessoas que tinham orado por ela e, no entanto, ela ainda estava tendo sonhos horríveis à noite. Interrompi sua conversa e desenhei um círculo num pedaço de papel.
Mary, eu falei, você tem algum pecado inconfessado em sua vida? É essa a razão pela qual o círculo ainda está aberto? Mary não disse nada. Ficou sentada com sua cabeça baixa, as mãos fortemente juntas em seu colo, os pés juntos. Eu podia ver que havia uma forte batalha em sua vida, a batalha entre forças espirituais. Você quer, na verdade, ser livre? Eu insisti. Ah, sim, ela disse. De repente, ela começou a falar sobre o forte ódio que tinha por sua mãe. Todos pensavam que ela amava a mãe, mas interiormente havia coisas que a fazia, na verdade, querer matá-la. Enquanto falava, entretanto, eu vi a libertação aparecendo em seus olhos. Ela terminou a confissão e então, rapidamente, pediu a Jesus que a perdoasse e a limpasse com seu sangue. Eu olhei em seus olhos e ordenei ao demônio do ódio que saísse em nome de Jesus. Que alegria, que liberdade! Mary levantou as mãos em vitória e começou a louvar o Senhor, agradecendo-lhe pela libertação e perdão que ele lhe deu. Então ela se inclinou e me abraçou, num abraço tão apertado que eu pensei que fosse partir minhas costelas. Amado Senhor, ela orou, eu te agradeço por fechares o círculo com o teu sangue. Tendo aprendido assim a fechar o círculo, confessando seus pecados, confessando meus pecados, eu gostaria de poder dizer que desde então o círculo tem permanecido fechado em minha vida. Mas não é assim, porque desde que Satanás vem contra nós tão frequentemente, então é necessário confessar também com frequência, independentemente de quão idosa a pessoa seja ou por quanto tempo ela sirva em nome de Jesus Cristo, ela ainda precisa confessar seus pecados, sempre e pedir perdão. Essa verdade tornou-se dolorosamente clara para mim recentemente quando eu fui convidada para ir a Washington, D.C., para falar em um almoço de homens e mulheres de negócio. Eu gosto muito de falar a homens de negócio e estava muito excitada com a reunião. Quando cheguei, entretanto, encontrei presentes só mulheres. Isto me perturbou, porque eu sentia que os homens também necessitavam ouvir a mensagem do perdão. Depois da reunião, uma senhora de aspecto distinto se aproximou de mim. Estou encarregada de fazer o programa para a Convenção Mundial de nosso grupo de senhoras. Ela falou. Algumas das mais influentes mulheres do mundo estarão presentes. A senhora viria para falar para nós em São Francisco? Eu estava amuada porque os homens não estavam presentes ao almoço. Não é que eu desaprove reuniões de mulheres, mas eu me preocupo com os homens. Deixam a atividade espiritual para as mulheres. Deus está chamando homens. Assim, eu lhe dei uma resposta curta e seca. Não, eu não irei. Eu preciso falar também a homens. Eu não gosto desse negócio de só mulheres. Ela foi muito educada. A senhora não crê que seja a pessoa indicada? Ela perguntou. Não, eu disse. Eu não sou a pessoa certa. Eu não gosto desse sistema americano onde os homens tratam de seus negócios deixando que as mulheres ajam como cristãs. Eu não irei. Virei-me e fui embora. Depois daquela tarde, eu estava em meu quarto arrumando as malas para tomar o avião. O Senhor começou a tratar comigo.
Você foi muito rude com aquela senhora. Ele me disse. Eu argumentei ao Senhor. Mas, Senhor, eu sinto que tua mensagem é para todo mundo, não só para as mulheres. Você foi muito rude com aquela senhora. Ele disse novamente, com bondade. Ele estava certo naturalmente. Ele sempre está. Eu tinha falado de perdão, mas eu mesma não estava querendo pedir perdão. Eu sabia que teria que ir até aquela agradável senhora e me desculpar, confessar o meu pecado. Até que eu o fizesse, o círculo estaria aberto em minha vida e Satanás estaria introduzindo muitos outros pensamentos maus também. Eu olhei para o relógio e vi que tinha só o tempo suficiente para terminar de arrumar as malas e chegar ao aeroporto. Não fazia diferença se eu deixasse Washington sem fechar o círculo, eu não seria de nenhum valor em qualquer outro lugar. Eu tinha que perder meu avião. Chamei a portaria e descobri em que quarto a senhora estava hospedada. Dirigi-me então ao seu quarto. Eu preciso pedir-lhe perdão, disse quando ela abriu a porta. Eu lhe falei muito rudemente. Ela estava embaraçada e tentou disfarçar. Oh, não, ela disse, a senhora não foi dura. Eu entendo perfeitamente. Eu também sinto que os homens deveriam ser os líderes espirituais e não as mulheres. Ela estava devolvendo minha rudeza com bondade, mas não era disso que eu precisava. Eu precisava que ela admitisse que eu estava errada em não falar às mulheres e me perdoasse. Eu sei que muitas vezes é mais difícil perdoar do que pedir perdão, mas é igualmente importante. Recusar o perdão muitas vezes deixa a outra pessoa presa, sem poder fechar o círculo, e assim está aberto a novos ataques de Satanás. É tão importante pedir perdão como perdoar. A educada senhora entendeu. Eu a perdoo por suas observações a respeito de grupos de mulheres. Eu a perdoo por ter sido dura comigo. Era isso que eu precisava ouvir. No futuro, eu certamente falaria a grupos de mulheres. Eu também manteria vigilância sobre os meus lábios, quando tentada a falar sem bondade. Perdi meu avião, mas o círculo estava fechado.